Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que alegria estar aqui. Eu trago o abraço, o amor dos irmãos de Porto Alegre, da família, Rosana, Aurora, do André, da Larissa. Obrigado, pode deixar aqui. E sempre para nós, para o Ion e para mim, é uma alegria estar com vocês. Eu estava cantando essa música Jesus, e eu lembrei, Dani, que eu tinha composto essa música na segunda-feira anterior, a primeira parte só. Jesus. Daí quando eu cheguei aqui, eu cantei pro Dani, daí ele disse, vamos pôr no disco que nós íamos gravar o Frutos 2, né? Ou 3? 3. Frutos 3. Daí quando eu estava ensaiando a música para relembrar, Deus me deu a segunda parte aqui. Então essa música aqui nasceu aqui. É uma das músicas que Deus me deu, que mais Deus tem usado pelo mundo afora. Ela já é traduzida em mais de 9 línguas e gravadas em inúmeras nações. E foi um fruto de nós estarmos juntos como igreja aqui. Glória a Deus. Então vocês são fonte de inspiração para nós. Glória a Deus. Como pais espirituais, como os nossos filhos naturais, né, e os netos nos inspiram, vocês são fonte de inspiração para nós. A igreja aqui em São Vicente. Nós damos graças a Deus por isso. A palavra que eu quero falar com vocês, que eu falei para os homens quando eu estive aqui, eu não lembrava, John, viu? Faz parte da idade. Mas depois de, quando completa 66 anos e completa 50 anos de ministério, você pode repetir a palavra quantas vezes quiser. Viu? Eu lembro quando eu viajava com o Moisés, eu viajava frequentemente com o meu pastor, ele ministrava constantemente a parábola do filho pródigo. Né, John? Eu acho que eu ouvi umas 10 vezes e sempre era nova. E eu continuo ministrando essa palavra pelo mundo afora. Eu disse, Moisés, tu foi embora, mas eu não vou parar de ministrar a parábola do filho pródigo. Mas não é sobre o filho pródigo que eu vou falar hoje, irmãos. Eu quero ministrar uma palavra que ela nasceu na minha própria vida neste último ano. Que tem um valor espiritual com muita força na nossa casa, para mim e para a Rosana. No ano passado, nós tivemos aquela enchente em Porto Alegre. E eu, Rosana e Aurora, por um milagre do Senhor, uma coisa sobrenatural de Deus, nós levamos a Aurora naquela viagem 3 dias antes da enchente, 4 dias antes do aeroporto fechar. A Aurora estava conosco em Fortaleza. E ficou conosco aqueles 55 dias que a gente não conseguiu voltar para Porto Alegre. Nisso teve o encontro nacional e teve toda a nossa agenda nos 5 pontos cardeais do Brasil, né? Porque tem o centro também, né? Então, no norte, sul, leste, sudeste, e em Brasília, Goiânia também, Anápolis, nós estávamos também. E a Aurora com a gente, por um milagre do Senhor, mas tudo aquilo, ela perder a rotina, ela estar fora, ela se descompensou tremendamente. E a medicação que ela toma há muitos anos, né? Porque a Aurora, para quem não conhece, é uma menina que tem uma síndrome, nossa filha. Ela nasceu com a síndrome de Prader-Willi. Ela é uma menina totalmente especial, que tem cuidados especiais, necessidades especiais, medicações especiais, e ela é toda especial, né? Para todos os lados, a Aurora é especial. Glória a Deus. Ela ama pessoas, ama a gente, ela sabe o nome de... Ela me manda uns 10, 15 abraços para pessoas que eu não tenho a mínima ideia de quem são aqui, mas ela conhece cada uma pelo nome e chega aqui, ela olha o rosto e sabe o nome. Então, é uma filha muito preciosa, mas que nos dá bastante trabalho como pais, como cuidadores, como tutores. E naquela viagem a Aurora se descompensou. E nós voltamos com ela, assim, com muita dificuldade. O John viu isso de perto ali, porque moramos juntos. E foi muito difícil aqueles primeiros meses até
ela engrenar de novo. Mas durante esse tempo, irmãos, para nós como pais, tivemos inúmeras dificuldades no cuidado com ela. E eu, como tenho o dom natural da paciência e da longanimidade, viu, irmãos? Isso é uma piada, viu, irmão? Não coloque isso sozinho na internet. Olha o Asaf se vangloriando de ser paciente e longânimo. Não é verdade. Mas, irmãos, eu confesso que foi muito difícil para mim ter a Aurora naquele estado, tempo integral em casa, sem um irmão para ajudar e administrar tudo aquilo. E numa determinada noite, eu estava quase dormindo e ouvi a Aurora na sala reinando e teimando com a mãe. E a mãe, que é muito mais longânima do que eu e muito mais paciente, a Rosana, que vocês mulheres conhecem tão bem, ela ali aguentando, mas chegou uma hora que eu não aguentei mais. Daí, irmãos, eu corri lá na sala e totalmente no espírito, para não dizer no espírito de porco, eu peguei a Aurora de qualquer jeito e empurrei corredor adentro até o quarto dela e joguei com força na cama. E repreendi, e gritei, e ali naquela impetuosidade, naquela força, ela ficou choramingando. E eu fui, para minha cama e deitei. E na hora que eu deitei, eu ouvi aquela voz que nunca quer calar no seu coração, a voz do Espírito Santo, que me disse: fale com a rocha, não bata na rocha. Fale com a rocha. E aquilo soou muito profundamente no meu coração. Eu comecei a me quebrantar ali diante de Deus. E eu comecei a entender no meu espírito que Deus estava falando. E no outro dia de manhã eu acordei cedo e fui e abri a palavra no texto de Números 20, de 1 a 13, que conta a seguinte história. Abra lá comigo. Números 20. A partir do versículo 2. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? E eles podiam ter acrescentado aqui, nem de alho, nem de cebola. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Então disse o Senhor a Moisés: toma o bordão e ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhes tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não creste em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Aqui nós vemos, irmãos, o que todos nós temos. Temos um problema.
Asaf e Rosana têm um problema. Todos nós queremos buscar uma forma de resolver esse problema. E o lugar que nós temos aprendido a buscar a solução, onde é, irmãos? Em Deus, diga comigo, em Deus. Moisés tinha um problema, ele tinha que buscar uma forma de resolver aquele problema. E ele foi buscar a solução no lugar certo, em Deus. E o que Deus queria que Moisés tivesse era uma atitude e uma ação totalmente diferente. Porque em todas as nossas atitudes, irmãos, nós temos consequências. Nós vamos traçar esses 5 pontos. Problema, buscar a forma de resolver, solução dada por Deus, nossa atitude e ação e as consequências. Primeiramente, um problema. Qual era o problema de Moisés? Falta de água. Moisés já tinha tido esse problema antes? Sim ou não? Sim. Moisés sabia que num deserto o maior problema é água, até hoje. Ele tinha um outro problema. Ele tinha uma multidão de gente precisando de água. Tinha um monte de animais precisando de água. E ali estava um terceiro problema. Moisés era um líder esgotado. Um pouco antes ele já tinha dito: Senhor, eu não aguento mais. Se tu não vieres junto comigo, eu não aguento mais esse povo. Ele estava esgotado, era um homem que estava passando ali, aquele povo murmurando. O que ele tinha? Ele tinha um povo murmurador, um povo pressionado, um povo resmungando, um povo que tinha esquecido tudo que Deus tinha feito. Irmãos, é muito fácil quando a gente tem um problema que a gente não consegue resolver assim, num piscar de olhos, nós esquecer tudo que Deus já fez. Aqui o povo tinha esquecido tudo que Deus já tinha feito, assim como muitos de nós constantemente esquecemos. E ele não tinha nenhuma solução natural para o seu problema. Nenhuma. Então essa era a síntese do problema de Moisés. Não tinha água, tinha um povo murmurando, ele estava cansado e esgotado, ele e o seu irmão. E não tinha nenhuma solução natural, não tinha um rio, não tinha nada perto que ele pudesse buscar diante de Deus. Mas Moisés, ele conhecia a Deus, meus amados. Então ele foi buscar no lugar certo, onde ele sempre buscava a maneira de resolver. E é isso que Deus quer nos ensinar nessa noite. Se você tem uma rocha, se você tem um lugar árido, se você tem alguma coisa na sua vida que você não consegue resolver facilmente, que não tem uma solução prática, que não está ali nas suas mãos, eu quero te dizer, vai para Deus. Vai para Deus, aleluia. Moisés sabia disso, isso estava no coração dele e do Arão, ir para a presença de Deus e expor o problema diante de Deus. E foi isso que Rosana e eu fizemos naquela semana. Senhor, nós não temos uma solução, nada está funcionando. Nós chegamos e nada funcionou. Toda a medicação que ela toma há 30 anos não fazia mais nenhum efeito. Neurologicamente, nada, tudo na Aurora estava complicado. Nós não temos solução. Fomos no neurologista que medicava ela, nada funcionava, irmãos. Então nós estávamos ali na frente do nosso deserto sem água, mas nós sabemos aonde buscar. E Deus está te dizendo, você sabe aonde buscar. Você sabe aonde buscar. Aleluia! E buscar em Deus é buscar da maneira certa. Deus tem a melhor solução. Deus tem a forma de resolver. Vai para a presença de Deus. E ali Moisés expõe o seu problema diante de Deus. E o que Deus manifesta? Deus manifesta a sua glória.
e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor se lhes apareceu. Irmãos, qualquer problema lançado diante da glória de Deus vai ter solução. Vai ter a solução de Deus. Tudo que nós colocamos diante do Senhor, Deus vai dar a solução. Glória ao Senhor. E era isso que Deus estava dizendo para a Rosane e para o Azaf. Lancem isso na minha presença. Eu tenho a solução. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho a solução. Exponha o seu problema diante da glória de Deus. Onde tem glória, tem solução. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Irmãos, nós precisamos prestar muita atenção nesse ponto desta palestra. Não é a nossa solução. Não é a solução do médico. Deus tem a sua própria solução e a sua própria maneira de resolver cada problema. E a maneira que Deus resolve um problema é totalmente diferente da maneira que Deus já resolveu. Pode ser o mesmo problema, pode ser a mesma murmuração, pode ser a mesma falha, pode ser a mesma enfermidade, pode ser a mesma crise que já apareceu na sua vida, na sua família, na sua casa. Deus tem a maneira única deste problema para ser resolvido. E aqui Deus dá uma direção muito clara para Moisés e para Arão. Vocês vão lá e falem com a rocha. Falem com a rocha. A rocha representa, irmãos, um lugar de onde havia um problema semelhante. Vai e fala com a rocha. A rocha aqui, irmãos, representa algo que já tinha acontecido para aquele povo. Já tinha faltado água e a solução foi encontrada na rocha. Está tudo certo. Foi encontrado na rocha um problema semelhante, mas que teve solução. Ah, mas fulano teve um problema igual ao meu e buscou solução em Cicrano de uma maneira. E muita gente se perde dessa maneira, irmãos, porque acha que vai resolver o seu problema. Ah, eu estou com um problema no casamento, então eu vou resolver como fulano resolveu. Não, Deus tem a maneira de resolver para a sua vida. Tem problema com o filho, de uma enfermidade, de uma síndrome. A maneira que Deus resolveu na vida do Azaf é diferente da maneira que Deus vai resolver na sua. A maneira que Deus tinha resolvido o problema antes não é como Deus quer resolver agora. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida é de fé em fé e de glória em glória. Em cada problema, em cada crise, mesmo que seja o mesmo problema, Deus quer nos levar para um outro patamar. O que Deus queria aqui era levar Moisés e Arão e o próprio povo para uma outra esfera, para um outro patamar de glória, para um outro patamar de como resolver problemas diante de Deus. Deus disse, Moisés, Deus não disse isso, mas ficou no coração de Moisés. A última vez que isso aconteceu, eu resolvi. Deus disse, vai lá e bate na rocha. Daí Moisés saiu com aquilo, com o bordão, com a vara pronta, para resolver do jeito que ele já tinha resolvido. E muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer a mesma coisa que já fizemos ontem, que já resolvemos dessa maneira. Eu resolvo no grito, eu resolvo na força, eu resolvo na vara, eu resolvo na disciplina, eu resolvo dessa maneira, eu resolvo na força bruta, eu resolvo na gritaria, eu resolvo com ira, eu resolvo na minha força, mas não é assim. Deus disse, hoje vai ser de uma outra maneira, Moisés. Você vai lá e fala com a rocha. Rocha representa a dificuldade peculiar de cada problema que nós temos na vida, irmãos. É a coisa única que de cada uma das nossas lutas, das nossas tribulações que nós temos na nossa vida. Aleluia! Eu lembro uma vez, isso era com o André, quando o André era pequenininho, e era muito sapeca. E ele não era só sapeca, mas sempre as brincadeirinhas dele era de dar soquinho. E na escola era soquinho para cá e soquinho para lá. Eu, às vezes, colocava ele na banheira para a gente brincar, e eu começava uma historinha que eu juntava todos os super-heróis juntos, e começava a interagir com os super-heróis, né? Daí eu terminava a historinha dele, disse, pai,
essa tua historinha não tem nenhum soquinho. Mas um dia eu cheguei de viagem e foi muito soquinho aquela semana que ele deu nos amigos na escola. Estava tudo na cartilha dele, que a professora escreveu. Daí eu peguei e fui, né? Preparei aquele instrumento de fé e obediência para a criança e fui para a escola. E antes parei no estúdio. E o meu irmão Abner chegou para mim e perguntou: Azaf, por que tu tá tão nervoso assim? Não, é que o André, bababá, e contei tudo pro André, e eu já tô pronto, eu vou pegar esse baixinho hoje. Daí, quando eu estava saindo, né, para ir para a escola, o Abner me puxou pelo braço e disse: fala ao coração dele. Fala ao coração dele. Daí eu fui até a escola pensando naquilo, e eu não sabia como que aquilo ia se desenvolver. Daí eu peguei ele, cheguei em casa, levei para o quarto rapidamente e ele já ficou. Eu disse: sei tudo o que tu fez essa semana. E fui. Daí eu cheguei no quarto e ele abriu a bocona. Pai, me perdoa, me perdoa. E eu ia começar o fuzuê com ele, irmãos. Daí eu vi que a minha porta abriu, a porta da casa abriu. E eu ouvi uns passos entrando e eu pensei que era a Rosana, mas não era. Era o meu discipulador, o Moisés, irmãos. Ele ouviu o choro do André e o Espírito Santo disse para ele: sobe agora, porque ele vai bater na rocha. E eu mandei ele falar com a rocha. E o Moisés subiu, irmãos. E o Moisés, quando viu o André chorando, eu comecei a chorar. Eu disse: Moisés, não aguento mais, toda semana a mesma coisa. Aí o Moisés pegou o André e abraçou e começou a falar em línguas e abençoar o meu filho. Daí eu entendi, irmãos. Ali eu já tinha passado pelo mesmo problema. Eu queria resolver como eu resolvia sempre. Mas Deus tinha uma outra solução. Irmãos, depois daquele dia, daquela oração, daquele abraço, daquela ministração da autoridade espiritual sobre meu filho, nunca mais o André bateu. Nunca mais. Então eu já tinha passado por aquilo, meus irmãos. E aqui eu estava diante do mesmo dilema. E para mim, rocha já era alguma coisa que eu conhecia. Mas rocha também representa um lugar improvável para a solução. As rochas da nossa vida não é onde está a solução. A solução vem da boca do Senhor. A solução vem da boca do Senhor. Porque as rochas por si próprias, irmãos, os problemas, as síndromes, as enfermidades, os problemas financeiros, os problemas matrimoniais, os problemas com os filhos, os problemas com os netos, são rochas áridas. E dificilmente dali mesmo vai sair alguma coisa. Por isso que a gente tem que ser guiado por Deus, pelo Espírito. E temos que obedecer à solução dada por Deus. Falar com a rocha é a maneira específica de Deus. Falar com a rocha é o novo patamar. Moisés, você vai aprender algo novo. Azaf, você vai aprender algo novo. Daniel, você vai aprender algo novo. Vai para um outro nível, não é da maneira que você sempre fez. Não é com as ferramentas que você sempre usou. Não é com o bordão batendo em pedra que você sempre bateu. Não é com a força da sua voz, da sua palavra. Não é com as suas concordâncias e as suas discordâncias. Deus tem uma outra maneira. Falar com a rocha representa um lugar anterior onde havia um problema semelhante, mas teve solução. Rocha representa a dificuldade de cada problema e a solução dada por Deus.
hoje é falar com a rocha, é a maneira específica de Deus. Falar vai levar Moisés e o povo a um novo patamar de fé e de reconhecimento e da santificação da presença de Deus na nossa vida. E foi o que Rosana e eu começamos a fazer. Falar vai manifestar a glória e a santidade de Deus. E vai, sem dúvida alguma, nos levar para um nível mais alto em Deus. Vai te levar, meu irmão e minha irmã, para um nível mais alto em Deus. Para um nível onde você não experimentou. Era um lugar onde Moisés nunca tinha estado antes. Eu fico imaginando Moisés chegar na frente da rocha. Rocha, como vai? Olha, Deus me mandou falar contigo hoje. Deus disse que aí dentro tem a solução para o meu problema. E eu vejo, irmãos, não sei se seria esse tipo de papo, mas Deus quer nos ensinar uma outra linguagem frente às adversidades. Era um papo que Moisés não sabia bater, e ele pensou que aquilo não daria nenhum resultado. Mas eu fico imaginando a glória que teria acontecido. Moisés falando com aquela rocha que devia estar a 1 milímetro de dar água embaixo da pedra, porque Deus sabia o que tinha ali embaixo. E aquela rocha ia começar a jorrar água, um filete de água, porque a voz de Moisés iria mexer com aquela pedra, iria mexer com aqueles átomos, ia mexer com tudo que estava ali. Irmãos, muitas vezes nós não sabemos a força de falar com um problema, de falar com uma tribulação, de falar com uma crise. Sabe o que Deus tem me mostrado que é isso? É começar a profetizar, lembrar as promessas de Deus, é proclamar a palavra de Deus para os nossos problemas. Deus me deu uma promessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Filha, tu és uma filha bendita do Senhor. Deus vai dar a solução. E nós começamos naquele dia, irmãos, fazer isso. E naqueles dias nós levamos a Aurora conosco numa viagem para Anápolis. E nós estávamos num jantar na casa de uns irmãos amados. Nem era na igreja que nós estávamos, nós fomos por acaso na casa desses irmãos que a gente conhece. Eles disseram, não, vem aqui em casa jantar. E conversando com um irmão na mesa, o irmão disse para a Rosana, eu sou neurologista. A Rosana começou a falar, né, porque a Aurora aprontou alguma coisa ali, né. Ele, pois é, babá. E ela falou, e o irmão, eu sou neurologista, eu sou especialista nisso. Eu conheço a síndrome da sua filha. E começou a falar, e eu tenho a solução, tem um remédio novo, que esse remédio está dando muitos bons resultados. E a Rosana começou a ouvir aquilo, e ele disse, vai com ela no meu consultório amanhã. Improvável, irmãos. Quando você começa a falar com a rocha, Deus começa a dar a solução. Improvável. Aquilo que você não conhece, as pessoas que você não conhece começam a aparecer, as soluções que você desconhece começam a se apresentar. É assim que Deus faz. Quando você começa a falar, profetizar, ministrar, orar, colocar diante de Deus, para de bater, para de murmurar, para de usar da sua força e dos métodos anteriores que funcionavam antes. Deus quer dar outro patamar. Daí o irmão disse, mas esse remédio é importado, então tem que ir numa importadora assim, pedir assim. E nós ligamos, falamos com a importadora, daí eu recebi, tu é o irmão Azaf, aquele que canta? Eu disse, sim, sou. Não, eu sou dono dessa empresa aqui. Nós queremos ajudar você, ajudar a família de vocês. Nós vamos facilitar essa importação para vocês. Fale com a rocha. As coisas que você não compreende vão começar a aparecer. E apareceram.
de uma maneira que nós não esperávamos, com pessoas que nós não esperávamos. Não era com quem estava no roteiro de Aurora desde que ela nasceu, neurologista há 33 anos, que não estava mais acertando. Deus tinha algo especial, longe de onde nós estávamos, com pessoas desconhecidas, mas que tinham a solução. Chegou o dito remedinho, irmãos, e a Aurora começou a estabilizar. Fale com a rocha, em 10 dias já tinha mudança, já tinha foco. A Aurora pegou a rotina de novo. Um dia, há muito tempo ela não fazia isso. Ela chegou de manhã cedo e disse, pai, eu vou fazer o devocional. Eu disse, aleluia. Era o que ela fazia antes, que ela não queria mais fazer nada. Pegou os livrinhos dela e a Bíblia e foi fazer o devocional e não parou até hoje. Não parou até hoje. Porque Deus deu a solução. Deus levou ela de volta. Deus queria levar esse povo a santificá-lo, a compreender algo novo que Deus tinha. Algo novo que Deus tem para a sua rocha. Deus tem algo novo para te ensinar com esta palavra. Deus tem um outro caminho que você não trilhou ainda. Deus tem uma outra maneira de você resolver seus problemas de qualquer ordem. Pode ser um problema relacional com a esposa, com um filho. Irmãos, quanto aos filhos, nós estamos sempre batendo nas rochas. E eu não estou falando só literal, mas parece que com os nossos filhos é sempre a mesma maneira, as mesmas coisas. Um dia o André chegou para mim, disse, pai, sabe o que eu notei hoje? Tu só conversa comigo para me corrigir. Disse, filho, pior que a verdade. Tu só conversa comigo para falar o que está errado. Eu olhei para ele, não, filho, me perdoa. Vou começar a ver só o que está certo. E passei um longo período, irmãos. Quando eu chegava em casa, tinha um monte de coisa errada, mas eu disse, mas filho, tem um monte de coisa certa. Vem cá, deixa o pai proclamar na tua vida. E comecei a falar com a rocha, irmãos. Olha, a gente tem que mudar. Tem que começar a lembrar das promessas de Deus. Tem que começar a lembrar das profecias que Deus tem. Isso serve para os discípulos também. Tem discípulo que a gente só conversa com eles só para sentar o cajado. Hoje Deus está dizendo para todos os discipuladores, fale com a rocha. Fale com a rocha. Seja qual for a sua rocha, Deus está te dizendo. Sabe por quê, irmãos? Vai te levar você e a rocha para um outro nível. Mas infelizmente, irmãos, eles rejeitaram a maneira de Deus. E Moisés bateu na rocha. Bater quer dizer resolver da minha maneira. Bater quer dizer resolver do jeito que já deu certo uma vez. Bater quer dizer fazer como eu sempre fiz. Com violência, com ansiedade, com ira, com nervosismo, com gritaria. Bater quer dizer resolver de uma forma rápida. E Moisés resolveu de uma forma rápida. Porque, irmãos, falar com rocha tem um preço. Tem um preço. Eu lembro que nesse período, eu comecei a fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Quando eu via a Aurora agitada,
eu parava tudo que eu estava fazendo, porque falar com a rocha tem que parar tudo que você está fazendo. Sentava no sofá e disse: filha, deita aqui. Ela deitava, punha a cabeça no meu colo. E eu começava literalmente orar, profetizar, proclamar, abençoar, ministrar a graça de Deus, lembrar de todas as promessas que Deus tinha para a vida dela. Irmãos, eu comecei a fazer isso também com a Rosana. Que o sobrenome da Rosana é Rosana Rocha. Irmãos, eu comecei a fazer isso com meu sogro, que é Rocha. E é uma rocha. Mas eu comecei, irmãos, a ajudá-lo. Estava tudo confuso. A rocha estava árida na casa do meu sogro. E Deus disse: vai e fala com a rocha. Vai e fala com a rocha. E eu comecei a chegar na casa do meu sogro. Falar o coração dele. Falar o coração da minha sogra. Estão naquele período da velhice muito alto. Sabe o que é velhice alta? É quando só fica teimosia. Quem já cuidou dos paizinhos, das mamães, sabe, só fica teimosia. Mas livra-nos, Deus. Mas fale com a rocha, muda tudo. Muda tudo. Muda toda a perspectiva. Muda a sua reação e a reação de todo mundo. Fale com a rocha. Aleluia, glória ao Senhor. Não queira resolver mais rápido, irmãos. Diga: eu quero o tempo de Deus. Eu quero o tempo de Deus. Eu quero o tempo de Deus. E você vai ver a transformação na sua casa. Você vai ver o que é santificar Deus dentro de casa, através de uma outra linguagem. Aqui Deus está falando de linguagem, irmãos. De linguagem. Moisés não conhece, ele era até pesado de língua. Deus, tu sabe que eu sou meio gago, pesado de língua, como que eu vou falar com rocha? Eu não consigo nem falar com gente. Por isso que Moisés escreveu tanto, porque ele era meio gago. Mas Deus já deixou Moisés gago para ele aprender a falar devagar. Porque senão, irmãos, tem consequências. Resolver fora da vontade de Deus vai trazer consequências. Podemos até resolver o nosso problema, mas nós não vamos ter os resultados de Deus. Não vamos ter os resultados de Deus. Nós vimos isso com muita graça de Deus, John e eu, com meu filho André. Antes do casamento dele, 1 ano antes do casamento. Estava muito difícil. Mas Deus nos deu graça, né, Ion? Para colocar parâmetros, falar com a rocha. Porque o André também é rocha, viu, irmãos? André Rocha de Souza Borba. Eu sou cercado de rocha e a Aurora é a Aurora Rocha de Souza Borba. Deus nos deu graça. E os resultados foram extremamente bons, irmãos, positivos. Quando você fala com a rocha, quando você deixa Deus agir, as consequências serão
as consequências de Deus, não vão ser as nossas. Quando você faz do jeito de Deus, você não entristece o coração de Deus. Deus ficou extremamente triste com Moisés. Moisés, tu já está tão mansinho, mas tu faz isso hoje. Diz depois lá, que Moisés foi o homem mais manso da face da terra. Mas não nesse dia aqui, irmãos. Aquele ainda estava o velho Moisés. Resolver fora da glória de Deus, irmãos. Não tem coisa pior na vida do que resolver as coisas fora da glória. Quando a gente expõe qualquer coisa à glória de Deus, irmãos, nós vamos ter os resultados glorificados. O que você vai colher é glorificado. O que vai colher vai ter a marca da glória e da presença de Deus em tudo que você faz, em tudo que você plantou. E graças a Deus, irmãos, nós estamos tendo isso agora na vida da Aurora, aleluia. Não por uma medicação, mas porque nós expusemos nossa menina à glória de Deus. Expusemos a glória de Deus. Hoje, quando os netinhos do Ion descem para brincar, ela sempre vai brincar, interage, irmãos, não incomoda mais, glória a Deus, consegue ficar lá direitinho, sem, né, só com a Ana, com as crianças, porque tem uma dispensação de glória na vidinha dela, que nem ela entende a totalidade disso, mas nós entendemos. Esses dias a Rosane e eu viajamos e ela ficou com uma irmãzinha que está ficando com ela, que Deus levantou nesse período. Nós não tínhamos ninguém que pudesse ficar com a Aurora daquele jeito que ela estava. Hoje, debaixo da glória de Deus, ela fica com uma irmã. Ela acorda, lê a palavra, vai na ginástica, faz tudo direitinho, não dá um trabalho, não dá nenhum problema. Sabe por quê, irmãos? Está debaixo da glória. Você pode resolver os seus problemas, mas resolva debaixo da glória de Deus. Debaixo da palavra de Deus. O maior problema que Moisés passou foi porque ele não seguiu o que a glória de Deus lhe tinha mostrado. E alcançar os desígnios de Deus só é possível, irmãos, com obediência. Outra palavra-chave para esta meditação hoje. O que Deus quer alcançar na tua vida tem que ter obediência. Deus te dá a palavra. Fale com a rocha. O que você tem que fazer? Obedecer. Seja lá qual for o problema, se Deus está te dizendo vai, conversa, senta, fala, profetiza. Falar com a rocha, irmãos, quer dizer profetizar a palavra de Deus. Profetizar, falar em língua estranha. Quando você não sabe o que profetizar, comece a falar em línguas. Nós estamos numa gravação muito intensa agora no estúdio, irmãos. Quando a coisa começa a não funcionar, eu começo a funciona rapidinho. Funciona rapidinho. Submeta sua vida à palavra de Deus. Não frustre os desígnios de Deus, que só podem ser alcançados com obediência. E a grande consequência aqui, irmãos, foi que nem o povo de Israel, nem Moisés, nem Arão, ninguém alcançou aquilo que Deus queria. Eles estavam ali pertinho da terra prometida. Ninguém vai entrar. Esse povo murmurador, Deus disse, vai todo mundo ficar nesse deserto aqui. Fica inapto para ir para o próximo patamar. Não adianta culpar o povo. Moisés ali, esse povo rebelde.
Mas Deus logo mudou o foco. Nada disso, visto que não crestes em mim para me santificartes diante de Deus. O problema de Moisés aqui, irmãos, é o nosso problema, a incredulidade. E Deus quer romper hoje com o espírito de incredulidade na tua vida, na tua casa. Se Deus está trazendo esta palavra, é porque Deus quer se santificar na tua vida. Quer se santificar na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos, nas tuas finanças, nos teus planos, nos teus projetos, nos teus sonhos, em tudo que você tem na sua vida com Deus, no discipulado, na vida dos teus discípulos, na vida da vida da igreja, nos projetos da igreja. Deus quer se santificar, mas quer que a gente aprenda a ouvir a sua voz. A sua voz. Para termos os resultados de Deus. Eu proclamo aqui, amada igreja, que você vai alcançar os resultados de Deus para você, para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, para os discípulos que Deus te deu. Aqui Moisés, irmãos, a sua incredulidade expressava a sua frustração. Nós não podemos deixar que as nossas frustrações de vida, até as nossas frustrações, todos nós passamos por frustrações com discípulos, com igreja, com irmãos, coisas na nossa vida prática, com um filho, com uma filha, que nos frustram, estão longe do Senhor. Mas, irmãos, não deixe isso te levar para o patamar da incredulidade, em nome de Jesus. Não deixe. Não deixe que nenhuma rocha deste mundo te leve para a incredulidade. E foi o que aconteceu na vida de Moisés, visto que não crestes em mim. Deus disse, Moisés, tu foi para o zero, voltou para a estaca zero da fé. Por isso você vai ter uma consequência, Moisés. Você não vai entrar. Foi um castigo? Não, irmãos. Deus queria que o povo que entrasse na terra prometida entrasse debaixo de outro patamar de fé. Tinha que ser homens como Josué e Caleb. Não, nós vamos conquistar aquela terra. Tudo que a gente viu é grandioso. Tudo que nós vimos lá, Deus vai nos dar. Nós temos fé para entrar. Vão lá atravessar o Jordão. O Jordão vai se partir no meio. Não. Tem que ter patamares de fé, aonde Deus quer nos levar para o próximo nível da igreja, irmãos. Esta igreja tem que entrar num outro patamar de fé. Nós não podemos nos contentar que as rochas que estão no nosso caminho nos roubem a fé e nos joguem na incredulidade. Não, nós somos os homens e mulheres que cremos nos milagres. Nós somos os homens e mulheres que vamos tomar a terra que Deus está nos dando. Nós temos terra para conquistar, nós temos terras, nações, nós temos vidas para ganhar nessa baixada, no Brasil e nas nações da terra, irmãos. E só vai entrar quem aprender o próximo nível. Quem entrar no próximo nível. A gente se acostuma demais da maneira que sempre fizemos as coisas. Com os cultos, como a gente sempre teve os cultos. Será que Deus não tem outros patamares, irmãos? De ministrar nas células, como nós sempre ministramos, de começar a formar nossas rotinas religiosas do jeito que fomos fazendo sempre. Será que Deus não tem nada novo, não? Não tem uma palavra nova? Né, uma maneira nova de nós termos água viva, de jorrar os rios. Deus tem coisa nova. Deus tem outras maneiras. E nós temos que ser aqueles, irmãos, que Deus vai abrir os nossos olhos e vai nos falar. Você vai fazer de outra maneira. Quando você vê a natureza de Deus, Deus faz tudo diferente. Um dia eu fiquei na beira do mar, olhando as ondas. Todas as ondas são diferentes, irmãos. Nenhuma onda é igual.
Uma é baixinha, a outra é maior. Vocês moram perto do mar. Já devem ter notado isso antes de nós. Mas nenhuma onda é igual. Todas as coisas que Deus faz são diferentes. A natureza é toda diferente, irmãos. As coisas são todas regidas por Deus com uma beleza infinita, com uma grandiosidade infinita. Por isso que Deus queria ensinar Moisés e Arão aqui. Tem outras maneiras, Moisés. Coisas que vão dar glórias a Deus. Esse povo vai ser diferente quando eles verem uma pedra rígida começar a brotar água pura. Vai ser algo grandioso. Deus queria mostrar algo que ele nunca tinha mostrado antes. E infelizmente nunca pôde mostrar. Nunca mais ninguém falou com a rocha, irmãos. Deus está nos dando essa oportunidade, nos revelando essa palavra, de nós começarmos a falar com as rochas aqui e vermos a glória de Deus se manifestando nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos filhos e filhas, nas enfermidades, nos dilemas, nas síndromes. E é isso que Deus quer. Por isso Deus trouxe essa palavra hoje. Porque hoje você vai começar a falar com as suas rochas. Vamos ficar de pé, irmãos.